pessoal, estamos aqui mais uma vez para comentar com vocês alguma coisa sobre preparo do canal radicular, ou preparo biomecânico, ou preparo químico cirúrgico, ou instrumentação do canal, são todos sinonímias do preparo endodôntico, né? Então, o que significa preparar o canal? Significa você transformar uma cavidade anatômica do próprio dente numa cavidade cirúrgica, que vai permitir uma boa obturação desse sistema de canais radiculares. Por que você tem que fazer isso? Porque a polpa pode estar inflamada irreversivelmente ou até ter sofrido uma decomposição, uma necrose pulpar com contaminação bacteriana associada, o que faz a necessidade de nós intervirmos endodonticamente. Então, nós temos que limpar e modelar o canal radicular, no sentido de promover a essas paredes dentinárias, paredes um pouco mais lisas, num formato mais cônico possível, para permitirmos com que o nosso líquido irrigador venha também agir de uma forma bastante efetiva, com um refluxo muito adequado dentro do canal, e também a obturação, que vai ser o retrato de nosso tratamento, vai ser o resultado final de todas as intervenções que nós estamos fazendo desde o início, desde o acesso, desde a nossa odontometria, da preparação do canal, medicação se for o caso, e finalizando ou culminando com a obturação endodôntica. A técnica mais simples de preparo do canal é a técnica seriada usando instrumentos manuais, que é simplesmente você sequenciar os instrumentos de menor ao maior calibre, a ponto de você poder fazer uma dilatação interna desse canal, transformando então num canal cirúrgico. Aqui vocês podem ver o incisivo central, onde nós iríamos até um instrumento bastante calibroso. Por quê? Porque ele é um canal mais volumoso. Originalmente ou anatomicamente ele já é mais volumoso. Canais como os molares, mesial de molares inferiores, vestibular de molares superiores, eles são canais mais estreitos, mais atrésicos, mais curvos, o que determina a utilização de menos instrumentos para você preparar esse canal. Mas mesmo assim, na técnica seriada convencional, que se utilizam instrumentos manuais convencionais, a sequenciação de instrumentos realmente é muito grande. Além do que, determinava, principalmente em canais curvos, uma boa realização do canal apenas para quem tivesse uma excelente habilidade manual. Então nós precisamos que isso seja mais fácil de ser feito, que a técnica seja mais simplificada, que a técnica possa ser acessível à maioria das pessoas que fazem o tratamento endodôntico e que o resultado final seja com qualidade. Então a preparação manual traz dificuldades, como por exemplo o deslocamento da região cêntrica do canal. Já com instrumentos de número 20 é possível verificar que a cêntrica do canal acaba se deslocando, porque um instrumento de aço inox ele não é flexível o suficiente para respeitar muitas vezes a anatomia do canal. Claro, pode respeitar, mas mais uma vez eu repito, depende muito da habilidade do profissional. Poucos conseguiam fazer isso com a sua habilidade em canais extremamente curvos. Vejam a proporcionalidade de passando de um instrumento 20 para um 25, o que aumenta o desvio da região cêntrica do canal. Isso pode trazer intercorrências bastante desagradáveis ao nosso resultado, no nosso resultado. Então aqui um trabalho do professor Hildeberto Pesce, professor Estrela, professor Figueiredo, que já mostrava desde o instrumento 25 que uma porcentagem muito alta de canais radiculares já começavam a desviar com esses instrumentos 25. O 30 aumentava e o 35 ainda mais. Então eu não podia dilatar um canal, porque isso ocasionava muitas vezes um defeito na região apical, um desvio ou mesmo uma alteração de forma, um transporte de forame que prejudicava o tratamento endodôntico. A obturação se tornava deficiente e o resultado não seria um prognóstico favorável. Pelo contrário, um prognóstico bastante desfavorável. Então nós precisamos modificar isso, trazer uma técnica mais simples para que vocês possam executar o canal de uma forma mais adequada. Vejam essa situação, o raio de curva.
Porque existem duas situações que a gente vai enfrentar na prática clínica diária. Um canal curvo, normalmente todos são curvos, mas nós vamos enfrentar um canal curvo com um raio do diâmetro dessa curva bastante grande, ou seja, uma curvatura suave e progressiva que vai até numa angulação, pode ser 90 graus, não tem problema, mas se ela for longa, com um raio de curva muito grande, como esse aqui que vocês estão vendo, é muito tranquilo até de ser executado, desde que você utilize instrumentos adequados, que são os de níquel titânio termoativados, como nós temos comentado nas aulas anteriores. Em compensação, um raio de curva muito pequeno, ou seja, praticamente você dobrar uma esquina, ao invés de você fazer uma curva longa numa estrada, você tem que fazer numa velocidade muito menor. E nós temos que também respeitar essa velocidade ou o nosso ímpeto de levar instrumentos mais calibrosos nesses raios de curvas menores. Vamos exemplificar com um desenho aqui. Aqui tem uma radiografia de um molar inferior. Vocês podem observar o aspecto da curva pela linha azul. Nós vamos completar essa curva com a circunferência total dela e vamos medir o raio. O raio é a porção média do centro da circunferência até a sua borda externa, seria a metade do diâmetro. Então esse seria um raio de curva como esse que vocês estão vendo aqui na radiografia. Vejam essa situação. Esta curva aqui, vamos completar a circunferência, veja, o raio de curva é muito menor. Então uma curva como essa realmente precisa ser respeitada. É um procedimento muito difícil de ser realizado e aí sim, mesmo com instrumentos de níquel titânio, nós precisamos ter muito cuidado para não ocasionar defeitos nesses tipos de canais. Então ali o raio de curva, quanto menor, mais difícil, é como se fosse dobrar uma esquina, enquanto aqui numa curva longa nós conseguimos fazer com muita facilidade. E vocês vão observar que a direção aqui para essa é uma modificação de 90 graus, e aqui da mesma forma, 90 graus, ou seja, o ângulo da curva não interfere, mas sim o raio da curva que interfere na dificuldade de preparar o canal. Por isso nós idealizamos o preparo, não por essa razão, mas para facilitar essa etapa da endodontia, que é uma das etapas mais importantes. Nós entendemos que o preparo mecanizado com movimentos rotatórios seria um preparo bastante interessante para que vocês possam já desde o início fazer casos mais complexos e com canais mais curvos. Antes de qualquer preparo do canal, nós temos que nos importar com a patência, ou obter um caminho livre em direção ao ápice, ao forame, para que nós possamos ter uma instrumentação bastante segura. Então essa fase nós chamamos de glide path, determinar um caminho livre da cervical até o forame, de forma que nós possamos ter segurança no nosso preparo. Vários trabalhos mostram a qualidade dos canais depois de ter sido feito esse procedimento, e muitas vezes ele precisa ser bem minucioso. Talvez às vezes já te gaste mais tempo na preparação dessa patência do que propriamente com o canal, o preparo do canal propriamente dito. Nós podemos fazer com instrumentos manuais ou com instrumentos rotatórios. Aqui uma série mais antiga. Aqui nós vamos recomendar a lima T-File para vocês, que é uma lima que é de níquel titânio termoativado e que vai proporcionar uma segurança maior depois de passar o nosso instrumento manual, que sempre deve ser passado antes. Uma vez que você tem a possibilidade de explorar o canal nesse momento e fazer com que você sinta as dificuldades ou não que você vai ter durante a preparação. Então, a técnica manual, ela pode ser executada também com vários instrumentos, instrumento 8, 10, 15 e 20, mas nós não recomendamos a técnica manual, porque apesar de você poder fazer até pré-curvaturas no instrumento, que seria uma vantagem do instrumento da aço inox, os desvios são muito mais comuns de acontecer. Os transportes foraminais são muito mais comuns de acontecer. Então, por isso, nós não recomendamos apenas a exploração inicial com o instrumento 10, que é um instrumento preparado para isso, para poder executar essa fase do preparo, essa exploração inicial do preparo. Tá certo? Então, nós vamos ver que
para acessar o canal, muitas vezes nós precisamos eliminar algumas interferências na porção inicial do canal, nessa porção de curvatura inicial ou de retenções iniciais que dificultam você vencer as curvaturas apicais, uma vez que você tem que vencer essa primeira curvatura e vencer uma segunda curvatura mais difícil na região apical. Feita esse preparo da entrada do canal, nós vamos então sempre irrigar a cada troca do instrumento, isso é muito importante também. Vamos introduzir o nosso instrumento 10, lembrem também do tipo C, C-File, C-Pilot, Target, Hi-Fi, são limas próprias para isso, para poder fazer uma boa exploração do canal com eficiência. Então, depois dessa exploração, nós vamos chegar e fazer a nossa odontometria, determinar o limite de trabalho que nós vamos executar, que vai poder ser feita de forma eletrônica, isso vai ser feito na clínica, ou pela técnica radiográfica de Ingle, que já foi mostrada para vocês em aulas anteriores. Então, simplesmente nós vamos chegar com o instrumento até o forame, para que nós possamos fazer o que nós chamamos de patência, ou seja, reconhecer todo o trajeto da onde nós vamos trabalhar até o forame, para que o instrumento esteja livre, para que eu possa sequenciar os meus instrumentos endodônticos de preparo. Feita a odontometria, nós vamos então, nessa fase inicial, ultrapassar o forame, sabendo ou reconhecendo o quanto eu posso trabalhar, nós vamos ultrapassar um pouco o forame, vocês vão verificar no vídeo posteriormente, para que você possa ter certeza que você chegou até o final do canal dentinário e do canal sementário. Feito isso com o instrumento 10, que vocês vão ver bem exemplificado no vídeo, nós vamos passar para os instrumentos rotatórios, para os instrumentos próprios para fazer uma patência já em níquel-titânio, que no nosso caso nós recomendamos a T-File, que é um instrumento níquel-titânio termoativado, com uma grande flexibilidade, uma ponta bastante fina e que permite um alargamento nessa região aqui do instrumento para o canal, na região cervical, que vai proporcionar uma conicidade inicial, que vai permitir uma boa irrigação e a passagem dos instrumentos posteriores. Então, a patência, além do T-File, nós indicamos também a lima Gisele, que é uma lima diferente, feita pela Easy, brasileira, essa lima, só que ela tem um diâmetro um pouquinho diferente, ela tem um diâmetro maior do que a T-File. Puxa, mas por que usar então essa ou aquela? Porque às vezes nós precisamos também, além da patência, fazer o que nós chamamos de debridamento foraminal, que é você passar ativamente esse instrumento pelo forame, mas tocando nas paredes. Então, neste caso, a Gisele ou a 2501, ela seria um instrumento bastante eficiente para essa porção apical, para você poder fazer o debridamento do forame apical. Claro, sempre lembrando que tanto uma quanto outra, a T-File ou a Gisele, antes nós vamos passar o instrumento número 10 para reconhecer o canal. Então, a partir da patência, nós vamos passar para os instrumentos que vão preparar o canal propriamente dito. E aí, qual instrumento usar? Olha, nós não podemos mostrar em pouco tempo para vocês, ou durante o período de graduação, uma quantidade enorme de instrumentos que existem no mercado. Então, nós selecionamos um instrumento, que é o X-File da TDK, que vai facilitar muito o preparo para vocês de uma forma rápida, de uma forma eficiente, de uma forma segura e também com um custo bastante atraente, vocês vão verificar isso. Então, a instrumentação com o X-File é muito simples, vocês vão verificar nos vídeos que vão ser passados para vocês, que é uma sequência de instrumentos que deve ser seguida e com movimentos adequados, também verificados lá nos vídeos, para que vocês possam realizar um bom preparo, uma boa dilatação do sistema de canais reticulares. Então, passando rapidinho, uma retificação e sempre irrigação do canal, retificação das curvaturas iniciais. Passamos então para a sequência X1, X2, X3 e, se necessário, X4 ou X5, para canais mais retos e mais amplos, para a gente poder dilatar melhor as paredes do canal. Tá? Aqui alguns casos exemplificados. A secção transversal do X-File, ela é uma secção retangular, nós já vimos isso na aula de instrumentos para vocês.
e ele faz um movimento de snake motion, um movimento de cobrinha, assim ele toca bastante irregularmente nas paredes a fim de não haver uma tensão muito grande no instrumento durante a passagem. Então, relembrando, acesso retilíneo ao canal é importante. Depois nós vamos fazer sempre uma irrigação, vamos passar nosso instrumento número 10, vamos fazer a patência com esse instrumento número 10, vamos seguir para o T-File ou para a Gisele, são as duas limas de patência rotatória, ambas de níquel titânio termoativado, volto a frisar isso para vocês. E depois começamos o preparo propriamente dito. X1 faz uma intercalagem de irrigação entre a T-File e a X1, de novo irriga o canal, passamos para X2 e eu vou dizer assim, num canal curvo estaria praticamente pronto essa fase da endodontia. X2 seria um instrumento bastante interessante para terminar os canais curvos. Do X2, nós vamos passar para o X3, ou X4 ou X5, dependendo da anatomia do canal. Nós vamos determinar nesse início para vocês qual instrumento vocês vão chegar. Porque é difícil de vocês, nesse momento inicial de aprendizado, entenderem o quanto dilatar um canal. Mas vocês vão adquirindo essa análise crítica com a evolução, sentindo a anatomia dos dentes, e vocês vão poder determinar isso um pouco mais para frente, o quanto dilatar um canal. Até que número eu vou? Isso é uma dúvida muito comum na endodontia. Existiam regras muito simples para isso, mas a gente acha que isso não é muito fácil de ser seguido, porque as anatomias são diferentes. Então, nós vamos aconselhar vocês, para esse dente nós vamos preparar até tal instrumento, para esse outro é mais largo, é mais amplo, é menos curvo ou mais reto, nós vamos até instrumentos mais calibrosos e assim por diante. Mas podemos ter até o instrumento X5, dependendo se o canal tiver uma anatomia favorável para isso. Então, retificação do canal e posterior preparo, obturando o canal em toda a sua extensão, com uma condensação muito boa, mesmo em curvaturas grandes. Isso não é fácil de ser feito, gente, não é tão comum obtermos sucesso com esse tipo de curvatura, principalmente quem está iniciando na endodontia, mas nós temos condição de fazer boas endodontias, como vocês estão vendo aqui, até nos primeiros casos que vocês vão executar. Eu tenho certeza disso, que vocês, com o treinamento, quando a volta da nossa prática, nós vamos poder mostrar para vocês, e vocês vão sentir isso, que é muito fácil você sequenciar os instrumentos rotatórios, ok? Então, vamos passar os vídeos agora para vocês tirarem alguma dúvida, se remetam ao PDF que nós já passamos para vocês, que tem algumas informações sobre essas imagens que nós passamos rapidamente para vocês aqui, para vocês poderem ter um material didático à disposição para leitura. Claro que uma leitura complementar nos livros de endodontia, nos livros de preparação, vocês podem ter algum subsídio, mas lembrem que os livros muitas vezes trazem técnicas mais antigas, então precisa ter um pouquinho de cuidado na leitura que vocês vão executar em livros. Então essas técnicas são muito atualizadas e você precisa pegar um livro bastante atualizado para verificar esses conteúdos. Tá bom, gente? Então vamos lá para os vídeos e vocês vão poder tirar mais dúvidas, e qualquer dúvida vocês vão colocar no nosso fórum, lá no ambiente virtual, para que a gente possa responder para vocês, ok? Um grande abraço! Uma das funções interessantes desse motor é o ATR, onde você começa funcionando na rotação normal e quando o motor atinge uma certa tensão, ele reciproca sozinho, do mesmo lado no caso, e depois, se você precisar, assim que você parar de você tensionar, você começa a girar novamente. Um instrumento que corta à direita, como todos os rotatórios do mercado, ele pode trabalhar também num movimento reciprocante à direita. Claro que você precisa ter um motor com essa função. Alguns motores do mercado, como o iMotor,
eles permitem essa possibilidade de você trabalhar com mais segurança, porque o movimento reciprocante ele te dá mais segurança e você consegue fazer o canal mais tranquilamente. Ao momento que você faz ou ultrapassa a parte mais difícil, você pode simplesmente voltar a rodar o seu motor para o lado direito. Então, como eu havia comentado, você trabalha reciprocando no momento que você tiver alguma região mais perigosa e pode voltar a rotacionar normalmente à direita quando você tiver ultrapassado essas zonas mais tensas do canal, umas curvaturas mais acentuadas e assim por diante. Então você volta a rotar, porque o rotacional é um movimento mais rápido e teoricamente de limpeza mais adequada. Pessoal, vamos iniciar agora então uma demonstração sobre o preparo do canal. Nós vamos começar com o incisivo central superior. Então nós estamos vendo aqui nosso dentinho com uma raiz transparente. Aqui os aspectos da coroa. E aqui já a cavidade de acesso realizada. Então, vocês podem ver a forma triangular, com a base desse triângulo voltado para a região incisal do dente. Ok? Vocês podem notar que é um canal relativamente reto, mas o acesso a esse canal, por ter necessidade de ser pela face palatina, ele acaba tendo uma simulação de um canal curvo, né? Porque você tem que entrar via palatina e atingir depois a região apical, tá certo? Então nós vamos iniciar o preparo do canal com a exploração desse dente, desse canal, com um instrumento de baixo calibre, com o instrumento número 10. Então nós já recomendamos para vocês a utilização dos instrumentos tipo 10C, ou C-Pilot, ou C+, C+. São limas preparadas, pois a ponta delas, essa pequena ponta, ela é preparada para uma penetração um pouco mais, com mais qualidade, né? Com mais poder de penetração, ok? Então vamos iniciar daqui a pouco a preparação do nosso canal completinho para vocês terem a sequência bem didaticamente explicada, ok? Então, dando continuidade, nós já mostramos ali na foto o instrumento número 10 penetrando no canal. Nós vamos segurar, apoiar aqui e vamos fazer movimentos direita e esquerda no sentido de penetrar no canal, vencendo algumas dificuldades que possam estar interpostas e chegar, o objetivo é chegar com o nosso instrumento até a região do forame apical, ou seja, para poder determinar a patência do canal. Obtida a patência, toda a sequência do preparo ela vai ser um pouco mais fácil de ser executada. Muitas vezes, então, nós também temos que limpar o forame apical, que pode estar, no caso de uma contaminação, com bactérias, com micro-organismos, e nós devemos limpar essa região sementária, né? Então, nós precisamos obter certeza de que nós tivemos patência. Claro que nem sempre isso vai ser possível, mas o objetivo nosso é sempre chegar até o forame, né? Então vamos segurar um pouquinho, vamos forçar um pouquinho mais, sempre direita e esquerda, até que o nosso instrumento atinja o forame. Quando nós estivermos usando o nosso localizador apical, o que vai acontecer? Quando nós chegarmos na posição 0, ou seja, na posição forame, ele vai indicar para nós, exatamente nessa posição aqui, ele vai indicar para nós que nós estamos no forame. Então nós podemos fazer a nossa aferição do comprimento do dente através do localizador apical. Não tendo essa possibilidade, nós vamos fazer uso da técnica de Ingo, a técnica radiográfica, onde nós vamos fazer a medição do comprimento aparente do dente e vamos introduzir o nosso instrumento com essa medida e vamos fazer uma radiografia. Depois nós medimos a distância da ponta desse instrumento até a região do vértice da apical, no caso na radiografia. Então vejam ali que nós temos já
o instrumento passando pelo forame, ou seja, atingimos ou conseguimos fazer a patência do canal. E o nosso objetivo agora é passar várias vezes o instrumento 10 levemente nessa posição. Nós vamos mostrar agora, fazendo uma movimentação. Vimos que eu tive que tirar o cursor, no caso esse dente era mais comprido, mas eu quero que vocês observem isso aqui. O movimento de exploração já foi feito e nós vamos fazer ligeiros movimentos de entrada e saída, nunca fazendo este movimento de limagem lá na ponta, tá? Para não criar defeitos, mas movimentos oscilatórios, direita e esquerda, são mais seguros nesse momento do preparo, para não ocasionarmos nenhum defeito na porção do canal. Se você quiser fazer para tirar alguma resistência do canal que esteja acontecendo, a lima está muito justa, você puxa um pouco essa lima, sai da região de constrição e aí você pode fazer um ligeiro movimento de limagem para que o seu instrumento solte o corte dentina e fique mais solto, volta a fazer o movimento de direita e esquerda, lembrando que nessa posição eu já estou obtendo a patência lá do forame. Vamos voltar ali para vocês verem, olha lá, o instrumento está passando pelo forame, certo? Então fazer isso várias vezes com o instrumento 10, para que a gente possa então ter certeza que nós podemos passar agora para o passo seguinte, que é a passagem da lima de patência rotatória. No nosso caso nós vamos usar a T-File. Somente vamos relembrar que a T-File então é esse instrumento que tem no seu cabo uma identificação em amarelo, que vocês estão vendo aqui nesse anelzinho amarelo, e um cursor branco, né? Porque a X1 também tem esse anel amarelo, mas também tem um cursor amarelo na mesma cor. A T-File, então, ela tem 17 na sua ponta, com uma conicidade 0,2 nesse início do instrumento, depois ela vai aumentando progressivamente. Para quê? Para nessa parte cervical do instrumento ela poder tirar as interferências da região cervical do canal, que muitas vezes tem uma constrição bem grande nessa região, principalmente em molares. Então essa lima de patência em níquel titânio termoativado, que vai realizar então a patência já com o instrumento rotatório. Então, continuando, vamos fazer agora em menor aumento, até para vocês verem o tipo de movimento que é colocado. Então a gente introduz o instrumento T-File no canal, aciona e vai fazendo pequenos movimentos de entrada e saída. Não precisa forçar, não pode fazer isso forçando no sentido apical, e sim você fazer movimentos suaves até que você possa explorar todo o canal que já foi passado com a lima 10 e você conseguir chegar também com essa lima T-File até o forame. Então lembra que esse canal, para eu chegar ao forame, eu precisava tirar o cursor, porque é um canal com praticamente 24 milímetros, então eu preciso tirar o cursor, que ele me limita a entrada do instrumento em 23 milímetros e meio. Então eu vou removê-la para pouco. Veja como sai resíduos, no caso aqui, por ser um dente artificial, está saindo aquela cerinha que simula um tecido pulpar, mas é mais ou menos isso que você vê na clínica, principalmente nos casos de polpa viva, ok? Então vamos lá, agora eu vou tirar o cursor, primeiro eu vou irrigar o canal. Ok, fizemos a irrigação, né? Só vou repetir aqui um pouquinho. Sempre é bom, sempre é importante que se deixe líquido irrigador na câmara pulpar, o canal bem inundado de solução irrigadora, no nosso caso hipoclorito de sódio, ok? Vamos de novo fazer a continuidade do instrumento T-File, agora tentando passar pelo forame para confirmar a patência que já foi conseguida com o instrumento manual. Eu coloquei agora o microscópio em maior aumento, até para vocês verem que o instrumento T-File vai passar pelo forame. O quanto passar? Meio milímetro é o suficiente, tá? Então fizemos a ultrapassagem, ou seja, estamos movimentando o instrumento dentro do canal. Veja que sai mais resíduos. Preparação já começa a dar um aspecto cônico ao canal e você consegue então
já ter a liberdade de passar os seus instrumentos de preparo, porque todo o caminho do canal agora está vencido. Não precisa passar muito, meio milímetro é o suficiente. Lembrando mais uma vez que por ser um canal artificial e com essa cera, não há um anteparo tecidual e é fácil de a gente observar esses resíduos saindo pela região apical aqui, como vocês estão observando, mas isso aqui não acontece normalmente no dente natural, no dente do paciente, ok? Só relembrando a vocês, nós estamos utilizando um motor para acionar nossos instrumentos. Vocês podem fazer isso com o contra-ângulo redutor de vocês, né? Com a mesma eficiência. Apenas o motor me dá um conforto maior, porque ele me fornece alguns dados como velocidade, como controle de torque, né? E a vantagem desse iMotor é que nós temos uma cabeça do contra-ângulo bastante pequena, o que permite um acesso à região apical muito interessante. A região apical, desculpe, não, a região de molares, por exemplo, o paciente abre muito pouco a boca, ele acaba não conseguindo abrir adequadamente a sua boca, então ele acaba dificultando o preparo endodôntico. Só para vocês terem uma ideia, vejam o comparativo com o outro com contra-ângulo, que também de um motor muito bom, mas a diferença de tamanho entre eles dá uma possibilidade maior de acesso, principalmente em dentes posteriores. Então vamos lá. Passada a lima de patência, a Tefal, nós vamos para a X1. Lembrando então, a X1 tem o cabo amarelo, a sinalização do cabo amarela e o cursor também amarelo. Também na sua ponta ela tem 17, porém ela tem uma conicidade um pouco maior do que a Tefal, que é 0,2. Aqui nos primeiros milímetros do instrumento você tem uma conicidade 0,4. Então ela já começa a fornecer um pouquinho de dilatação na região do ápice, no terço apical do canal, certo? Então vamos lá. Pegamos o nosso dentinho e vamos de novo agora na mesma rotação, sentido horário e com leves passagens. Então veja que a facilidade de entrar é muito grande. Agora, primeiro, porque eu vou agora, vocês estão observando o cursor ali, você já está obedecendo o teu comprimento de trabalho, que no caso aqui foi 23,5. Então vejam como é suave você passar dentro do canal e você pode voltar o instrumento. Quando você volta o instrumento, você traz contra as paredes. Aqui eu estou passando na palatina, agora na vestibular, fazendo o que nós chamamos de movimento de brushing, para a parede mesial, para a parede distal. Então você vai modelando o canal com o seu instrumento rotatório. Vou mostrar um pouquinho a raiz. Ainda está uns pouco instrumentado, vocês estão vendo bastante cerinha, porque é justamente um instrumento muito fino, né? E ó, ele não está mais saindo no forame, agora ele está trabalhando na nossa medida de trabalho, ou seja, no comprimento adequado de 1 milímetro aquém do vértice, ok? Passado esse instrumento, vamos proceder à irrigação do canal. Eu vou deixar nesse momento a irrigação para vocês verem como sai resíduos de dentro do canal. Vejam aqui, observem bem. Olha lá quando saem os resíduos dali de dentro, né? Isso acontece no dente natural também, né? Sai dentina cortada pelo seu instrumento. Então, de novo, deixa bastante líquido irrigador. Eu vou limpar um pouquinho aqui para melhorar a imagem. Olha lá. De novo, líquido irrigador na câmara pulpar, para você poder ter certeza que você está com solução irrigadora para deixar as raspas de dentina suspensas durante a sua preparação. Veja que o canal ainda está pouco preparado. O instrumento X1 não é um instrumento de preparo, ele é muito fino, é um instrumento de preparação para as limas X2 e X3 que vão começar a trabalhar aí sim nessa região, na região do ápice, terço apical, e também complementando a limpeza dos outros 2 terços do canal. Vamos agora para o instrumento X2, lembrando que é o instrumento com halo vermelho, também tem um cursor vermelho que tem na sua ponta
25 de diâmetro, ou seja, nessa porçãozinha do instrumento 25 de diâmetro, com conicidade de 0,6 nesses primeiros milímetros do instrumento. Depois ela vai diminuindo até para não ficar muito larga aqui nessa parte cervical. Mas ela continua aumentando o seu calibre. Ela diminui a conicidade, mas continua aumentando. Vamos lá então, já passamos a T-File, X1 e agora a X2. Mesma movimentação, então vamos deixar aqui, ó, entrada suave, sem forçar o motor ou o contra-ângulo, até atingirmos o nosso comprimento de trabalho. Veja que o cursor ele vai ter que chegar na borda incisal, que é a minha borda de referência. Tá? Não posso dizer que estou preparando com X2 se estou preparando aqui, ou então passar dessa região da borda que eu estou ultrapassando a lima lá no forame. Então, de novo, ó, já cheguei no meu comprimento de trabalho, sem o estar passando pelo ápice, olha lá, tá certinho, e vou fazer o brushing novamente, ou seja, trazendo contra as paredes, palatina, vestibular, de novo a mesial ou distal, para cá. Ok, o instrumento já está solto, ok, pronto. Podemos desligar o motor, parar de acionar o contra-ângulo e novamente vamos fazer irrigação. Notem uma coisa aqui, pessoal. Vejam que a cerinha já está começando a desaparecer, ou seja, nós estamos tocando mais as paredes, embora a gente já ainda tenha bastante cera, mas X2 realmente para um canal amplo como o do incisivo central é muito pouco. Então temos que vamos continuar com o instrumento X3. O instrumento X3, gente, ele tem 30 de diâmetro na sua ponta, conicidade 0,7 nos primeiros milímetros e depois ela vai diminuindo até para, de novo, não ficar muito amplo nessa região cervical, o que causaria um desgaste desnecessário naquela região do dente, podendo enfraquecer as suas estruturas. Então devemos preservar a dentina. Então onde que ela precisa de mais? No terço apical do canal. Então por isso aqui nessa região a conicidade é maior. Não confundam diâmetro com conicidade. Aqui o diâmetro é maior, tá? Porque a lima é progressiva até o fim, só que ela diminui o ângulo da conicidade a partir do quarto milímetro do instrumento. Então vamos lá, pegamos o nosso dentinho, acionamos o nosso motor, contra-ângulo, de novo, movimento de vai e vem, sem forçar. Veja como está ficando mais limpo o canal. E o que está sobrando lá embaixo? A ser limpa a região apical. Então nós já, pelos movimentos de brush, nós conseguimos limpar uma boa parte já da cervical e terço médio. E o objetivo agora é prepararmos o terço apical. Então estamos chegando lá, chegamos no comprimento de trabalho. De novo brushing para todos os lados. Ok. Já está solto o instrumento? Ok, preparado o canal com o instrumento X3. Vamos seguir irrigação e passagem ao instrumento mais calibroso. Nós estamos vendo que ainda falta preparo lá embaixo, lá na porção apical. Por que que isso acontece no incisivo, gente? No molar, numa raiz mais curva, provavelmente nós encerraríamos o trabalho ou com a X2 ou com a X3. O problema é que, anatomicamente, o incisivo central já tem um diâmetro maior, praticamente igual ao instrumento 40. Então nós vamos para o X4, que é um 40, mas talvez a gente precise chegar até num X5 para terminar ou complementar todo o preparo para limpar bem as paredes naquela região. Vejam aqui de novo, pessoal, como já praticamente está limpo o canal. O X3 apenas, vamos passar o X4 e o X5, e essa limpeza vai se tornar melhor ainda ao final da passagem desses outros dois instrumentos. Vamos lá então, X4, lembrando o anel preto. A ponta desse instrumento tem 40 e ele tem uma conicidade 0,5 nesses primeiros milímetros. Vamos lá, nosso mesmo movimento anterior, entrada e saída.
É simples, é bem simples mesmo, ó. Já chegando no comprimento do trabalho, praticamente chegou sem muito esforço. Vamos mostrar lá embaixo. Olha lá, tá chegando lá no terço apical. Depois eu vou colocar a imagem em maior aumento até para vocês verem como que trabalha o instrumento lá no ápice com maior detalhe. Mesma coisa, brushing, vou escapar um pouquinho aqui, brushing para vestibular, palatino, mesial e distal. Estamos quase terminando o preparo desse incisivo. Ok, vamos irrigar. Tá aí o nosso dentinho, praticamente limpo o canal. Vamos introduzir o nosso instrumento X5, que é amarelo, e na sua ponta nós temos 50 de diâmetro, tá? Com conicidade 0,5, e vamos concluir o preparo com esse instrumento X5. Mesma coisa, aciona o contra-ângulo, aciona o motor, movimentos de vai e vem bem suaves. Se não chegar em qualquer das fases de passagem do instrumento, se o instrumento está difícil de chegar, por exemplo, eu estou batendo aqui nessa região e não está chegando, não há necessidade de eu chegar de uma vez lá no comprimento de trabalho. Eu posso parar nesse momento, não está entrando, ok, eu paro, irrigo, volto com o instrumento, ou se for o caso, volto com o instrumento anterior para preparar um pouquinho mais, e assim eu vou limpando progressivamente as paredes do canal. Estou na minha borda de referência, movimento de brushing, isto, para todos os lados do canal, palatino. Ok, instrumento solto, vamos partir para a irrigação. Tá aí, pessoal, canal preparado, ou seja, até o X5, instrumento com 50 de diâmetro, e vocês notem ali, eu até deixei de propósito para vocês verem, existem umas pequenas áreas do canal ainda com um pouquinho de cera, que seria uma região. Pessoal, agora vocês veem aqui uma coisa bem interessante. Depois de passar a X5, que eu queria fazer agora uma correçãozinha rápida, que eu me enganei um pouquinho há pouco, as conicidades da X4 é 40,06 e da X5 é 50,06 e não 0,5, como eu havia falado, me desculpem a falha. Bom, mas mesmo passando a 50,06, ou seja, as X5, nós temos ao final do preparo ainda alguns resíduos grudados na parede do canal, né, que dá para ser representado aqui pela cerinha do nosso dente artificial. Mas o que a gente tem que pensar é que no canal, na anatomia, no dente natural, a anatomia também é cheia de irregularidades, e por isso a importância de você, ao final do preparo, você ainda fazer o que nós chamamos de ativação da solução irrigadora, ou então da passagem de um instrumento que possa tocar essas áreas que ainda não foram atingidas pelo nosso instrumento endodôntico. Não dá para dilatar mais do que isso, ou até poderia, mas não daria para ir muito além, e mesmo assim restariam paredes sem ser tocadas. Não dá para você desgastar mais pelo fato de que você estaria debilitando a estrutura dental por um desgaste excessivo. Então, a ativação da solução irrigadora vai permitir com que a gente possa realizar uma limpeza mais efetiva após o preparo do canal ou a instrumentação do canal. Para essa etapa, então, nós podemos utilizar de vários instrumentos, como eu falei. Então, um deles é o XP Clean da MK Life, podendo ser utilizado o XP Finisher da FKG, que tem uma tecnologia ainda mais avançada de metalurgia, mas esse já resolve uma boa parte dos casos. Então nós vamos passar agora o XP Clean, que é uma lima bastante fina e que tem essa curvatura, permitindo com que ela faça, ao entrar no canal, ela vai fazer uma revolução, vocês vão ver agora no vídeo.
E essa revolução do instrumento vai tocar ou vai chicotear as paredes, tentando limpar os resíduos que ficaram aderidos e onde o nosso instrumento não acabou tocando. Promovendo remoção de biofilme, remoção de pré-dentina, matéria orgânica ainda não tocada e assim por diante. Então vamos passar nosso instrumento dentro do canal agora. Então vocês notam que ele chicoteia as paredes de maneira que mais áreas do canal vão ser tocadas e essa ponta não tem o risco de cravar ou fraturar dentro do canal. O risco é bem pequeno de fraturar, uma vez que ela é muito fina, não tem conicidade e ela é feita só para essa fase de limpeza final da cavidade endodôntica. Então veja que beleza ali a remoção dos resíduos aderidos à parede pelo uso complementar da XP Clean, nesse caso, podendo ser a XP Finisher, que é um outro instrumento de boa qualidade. Ok, encerramos. Vejam agora como o canal está limpo, livre dos resíduos que anteriormente restavam, e agora nós podemos dizer que estamos com um canal mais limpo, um canal mais saneado. Notem agora, depois da irrigação, a qualidade da limpeza do canal após o uso das XP Clean da MK Life ou a XP Finisher da FKG. Além disso, nós podemos fazer após essa situação, ou até como uma complementação, nós podemos fazer a irrigação PUI, a Passive Ultrasonic Irrigation, onde nós vamos usar um inserto ultrassônico, o E1 da Helsey, ou o E60 ou E62 da WAK, que são ótimos para você ativar ultrassonicamente a solução irrigadora. Comprovadamente na literatura, nós temos que os XP limpam muito bem a área apical do canal, o terço apical do canal, enquanto que o ultrassom limparia mais as áreas cervical e de terço médio. Então vocês notam que o nosso XP ele acabou limpando muito bem as áreas, mas nós temos que lembrar que nós temos ainda túbulos dentinários que precisam sofrer uma limpeza, canais acessórios, canais laterais que precisam também ser limpos. Aqui não está representado no nosso dente artificial, mas nos dentes naturais nós temos essas anatomias complexas. E o ultrassom, neste momento, vai ser uma importante ferramenta para você promover a limpeza desses canais laterais, canais acessórios e de situações também de entrada dos túbulos dentinários. Pessoal, então esse é o inserto E60 da WAK. Nós vamos utilizar num ultrassom UDSK da Woodpecker, também comercializado pela WAK no Brasil, e nós vamos fazer a utilização desses insertos, tanto esse, o E60, o E62 ou o E1 da Helsey, nós utilizamos com potência mínima, porque a ponta sendo muito fina, ela vibra a 23.000 vezes por segundo. E a vibração muito intensa dessa ponta poderá levar o instrumento à fratura, se ela for levada numa amplitude maior. Então o que acontece? Nós precisamos fazer com que a nossa ponta vibre o suficiente para poder fazer a agitação da solução irrigadora de uma forma ultrassônica. Então vamos ativar o inserto. Vocês não precisam movimentar o instrumento dentro do canal e nem tocar nas paredes com o próprio instrumento, não há necessidade.
o ultrassom não leva ao líquido irrigador para a região apical, para o forame, no risco de extravasamento. Ele vai agitar, como vocês estão percebendo, a solução lateralmente, fazendo com que essa agitação do líquido entre nos canais laterais, nos túbulos dentinários, na região de canais recorrentes, desvios de canal, fazendo com que a limpeza do sistema de canais radiculares seja a mais efetiva possível. 30 segundos hipoclorito, renova 30 segundos EDTA e 30 segundos novamente hipoclorito. Está completa a limpeza do sistema de canais radiculares de uma forma excelente. E nós passamos os nossos instrumentos, passamos o XP Clean e agora o ultrassom para complementar a limpeza ou a revolução do líquido irrigador dentro do canal radicular. Está pronto. Vocês podem comprovar agora a ótima limpeza do canal radicular após os procedimentos de ativação da solução irrigadora. Em nosso caso, estaria pronto para ser ou medicado ou receber a obturação conforme a indicação que vocês vão ter em aulas futuras. Aqui nós colocamos no maior aumento do microscópio para vocês verem alguns detalhes a mais de toda a limpeza das paredes do canal radicular em toda a sua extensão, nos terços cervical, médio e apical. Ok, pessoal? Então essa seria a sequência de toda a preparação, desde a exploração, passagem dos nossos instrumentos até a ativação da solução irrigadora, que seria o passo final da preparação do canal. Muito obrigado e até a aula de obturação.